saúde e bem-estar. No ar, Viva Bem. E no Viva Bem dessa quarta-feira nós vamos falar sobre alguns cuidados que os foliões devem ter com o coração. Para falar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Andrei Lewandowski, cardiologista e membro da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. Ele já está na linha conosco. Alô, doutor Andrei, boa tarde. Boa tarde, Luciano, tudo bom? Tudo ótimo, doutor Andrei, obrigado por nos atender aqui no Viva Bem da Rádio Record. Bom, o carnaval está chegando e o pessoal gosta de pular, gosta de exagerar também um pouquinho na bebida alcoólica. Essa questão dos energéticos também, essa mistura pode ser perigosa. Quais são as dicas que o senhor pode dar para os foliões que estão prontos para pular, hein? Pois não, Lucena. Bom, realmente essa preocupação, ela realmente existe, né? Nós todos sabemos do potencial dos efeitos do álcool, não só em relação à direção de veículos, né, como outras situações de risco para as pessoas durante o carnaval, mas essa associação dos energéticos com o álcool é potencialmente mais perigosa para a saúde do coração, né? Especialmente no sentido de que normalmente os energéticos até mascaram um pouquinho do efeito do álcool e a pessoa acaba bebendo uma quantidade maior ainda do álcool. E eventualmente as pessoas, mesmo que não tenham sintomas, né, elas podem ser portadoras de alguma doença ignorada, como por exemplo pressão alta, etc. E essa associação de droga com energético pode facilitar a presença de, por exemplo, arritmias cardíacas, né, desmaios, tonturas, etc. Então realmente é uma preocupação essa associação de energéticos com bebida alcoólica. Realmente ela deve ser moderada o máximo possível, né? Tá certo. Ô doutor, me diga uma coisa. Essa questão dos energéticos que eu citei no começo aí, isso existe realmente um perigo? Porque fala-se muito que existe essa mistura entre o uísque, a bebida alcoólica e o energético. Isso aí pode trazer problemas, arritmias para o coração? Na verdade, Luciana, é tudo uma questão de moderação, né? A gente sabe que um consumo moderado não teria tanto problema. O problema é que, às vezes, o folião, o jovem, né, está muito empolgado ali naquela situação do carnaval e acaba tomando quantidades muito grandes de álcool, né? E, na verdade, o energético ele funciona como um potencializador desse consumo, né? Às vezes, o uso de uma latinha, duas, poderia não ser suficiente, né, para provocar arritmias no coração, mas uma grande quantidade desses produtos contém cafeína, taurina e outras substâncias que são estimulantes ao coração, aumentam a frequência cardíaca e podem desencadear arritmias, especialmente se o indivíduo já tem alguma predisposição. Às vezes ele não sabe que tem, mas ele pode ter alguma predisposição genética ou alguma outra doença cardíaca prévia. Então realmente é um pouco perigoso, né, o abuso desse tipo de substância. Eu acredito que uma quantidade pequena não teria grandes problemas, mas o uso abusivo com certeza. E o grande problema no carnaval é que dificilmente as pessoas se moderam, né? Elas acabam usando quantidades maiores do que o recomendado. São 3, 4 dias que a pessoa acha que pode tudo, né? Existe muito essa questão assim do eu posso tudo, depois eu me recupero, depois eu tomo água, depois eu melhoro, mas nos 4 dias do carnaval eu posso tudo. As pessoas têm essa cultura na cabeça e acabam não moderando. Principalmente também uma questão muito perigosa, as drogas, né, doutor? Essa mistura também é bombástica, não? Com certeza. As substâncias ilícitas, né, elas são particularmente preocupantes, em especial as anfetaminas, né, que as pessoas usam na tentativa de permanecer acordado mais tempo, de aguentar mais tempo na folia, né, de não ter sono, e especialmente a cocaína, que hoje em dia a gente sabe que é uma substância que está extremamente acessível, né, infelizmente, e que está relacionada ao espasmo das artérias do coração, das artérias coronárias, e é uma causa de infarto em pessoas que não têm obstruções nas artérias do coração. Pessoas saudáveis que pelo uso de cocaína podem infartar. E infartando, desenvolver arritmias cardíacas fatais, inclusive com a possibilidade de parada cardíaca, né? Eu, como cardiologista e como eletrofisiologista, especialista em arritmias, já vi muitos casos desse tipo, de pacientes que não sobreviveram ao uso de cocaína por esse tipo de mecanismo, e outros que ficaram, inclusive, com sequelas de infartos relacionados ao abuso de cocaína. Realmente é um problema muito grande. Questão das drogas. E agora a questão da hidratação, doutor, porque as pessoas, elas podem, na verdade não recomenda se beber, é lógico, mas
é impossível fazer isso. Durante o carnaval tem muitas pessoas que têm que tomar lá a sua bebidinha para festar e tal. Mas se as pessoas pelo menos dosassem isso, né, bebessem e ao mesmo tempo se hidratassem, talvez o resultado no outro dia seria melhor, né? Exatamente, porque ao contrário do que muita gente pensa, o álcool ele desidrata o organismo. Né? Então, o consumo só de bebida alcoólica tende a levar à desidratação. Fora, é claro, o calor, né, durante os festejos, os esforços físicos, né, a pessoa desidrata bastante, e mais o efeito desidratador da própria bebida. Todo mundo sabe Sim. que a pessoa começa a urinar muito quando toma cerveja, quando toma bebida, né, e acaba se desidratando. Então, é importante repor essa água perdida e lembrar também que a alimentação equilibrada é muito importante. Uma pessoa que está bem alimentada, ela vai ter muito menos efeito do álcool do que aquela pessoa que não se alimenta e fica só bebendo álcool o dia inteiro. É verdade, né? E a alimentação no outro dia também é importante, uma alimentação mais leve, verduras, grãos, né? Exatamente, uma alimentação mais leve para não sobrecarregar o sistema digestivo, né? Mas é muito importante o aporte de vitaminas, especialmente vitamina C, etc. Então, frutas, verduras, né? Então, não que a pessoa tem que comer em muita quantidade, pelo contrário, o ideal é comer pouco e comer várias vezes durante o dia, né? Quanto mais frequente for a ingestão de alimentos, maior a proteção que essa pessoa vai ter, maior a disposição que ela vai ter para festejar o carnaval. É, né? Verdade, pequenas porções, né? Várias vezes ao dia, né? Exatamente. Outra coisa importante é a privação de sono, né? Sim. Na verdade, a gente acaba tendo, nesses casos que as pessoas passam mal, um somatório de situações, né? É o esforço físico de pular, de dançar, a própria desidratação que nós já comentamos, o excesso de álcool, a privação do sono por muitas horas, o consumo de cigarros, de energéticos, eventualmente de outras substâncias, né? Então, na verdade, acaba sendo um somatório. Se a pessoa tem já uma doença cardíaca de base, isso fica ainda mais perigoso, né? Então, é claro que as pessoas que já sabem ser portadores de doença cardíaca são mais cuidadosos, né? Mas as pessoas que desconhecem realmente podem se expor a um risco maior. Outra coisa importante de lembrar é que é o uso de medicamentos, né? Existem pessoas que já usam seus medicamentos para pressão alta, para isso ou para aquilo, de uma base regular, e algumas substâncias dessas, quando combinadas ao álcool, podem trazer também interações medicamentosas e complicações, né? Muito bem. A questão também das roupas que devem ser usadas, né, ajuda bastante também na hidratação, né, porque se a pessoa está usando roupas pesadas, ela vai suar mais, vai perder mais líquido ainda, né, doutor? Exatamente, roupas leves, né, bem para facilitar a transpiração são muito importantes, né, e é importante também que a pessoa faça algumas pausas, né, que vá pegar um ar fresco, que descanse um pouco, quer dizer, não procurar tocar a folia direto sem parar, né, para dar tempo do seu organismo ter momentos de repouso, recuperação, né. Bem, o negócio é aproveitar com moderação tudo que é demais prejudicial, né, doutor? Se a pessoa souber moderar, souber dosar, acho que vai dar tudo certo, né? Com certeza, né? É uma questão de bom senso, acho que é o que é mais importante, né? Que as pessoas têm que ter nesse momento, né? Tá, e não perdendo a oportunidade de lembrar a todos, né, que não é muito da minha área de arritmias e coração, mas que não deixem de se proteger em relação às doenças sexualmente transmitidas. Isso a gente não pode cansar de falar, né? Sem dúvida nenhuma, né? O uso da camisinha é muito importante, sem dúvida nenhuma, principalmente para os adolescentes, né, doutor? Que eles levam muito para aquele lado da gravidez, né? Se preocupam muito com a gravidez, mas não, tem que se preocupar com as DSTs, com as doenças, né? Exatamente. Muito bem, eu quero agradecer demais a sua participação. Esse foi o Dr. Andrei Lewandowski, cardiologista e membro da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, conversando com a gente ao vivo aqui na Rádio Record, no nosso Viva Bem de hoje. Obrigado, Dr. Andrei. De nada, Luciana. Eu gostaria só que, se você pudesse transmitir para os ouvintes, né, que nós temos na Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas um site em que as pessoas podem acessar para ter as orientações sobre arritmias do coração, no Facebook também, no Twitter, né? Então, o nosso site é Arritmias e Morte Súbita, tudo junto, né? arritmiasemortesubita.org.br, né? No Facebook seria facebook.com/Sobrac, tá? E no Twitter, twitter.com/Sobrac_org. Muito bem, lá a pessoa encontra mais informações sobre esse assunto, com certeza, né? Exatamente. Tá certo. Doutor, obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma boa tarde para vocês. Uma boa tarde também, doutor Andrei.